Olá! Já parou para pensar na transformação incrível que acontece no primeiro ano de vida de um ser humano? De um recém-nascido que mal consegue se mexer para uma criança que de repente começa a dar os primeiros passos? Existe uma jornada neurológica fascinante por trás disso. E é exatamente essa jornada que a gente vai desvendar hoje. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta, olha, envolve uma maturação super complexa e perfeitamente orquestrada do nosso cérebro e do nosso corpo. Como é que a gente sai de movimentos totalmente descontrolados para a autonomia de andar? Vamos investigar isso juntos. Para começar, a gente precisa entender o conceito central por trás de cada movimento que fazemos, a motricidade. Então, vamos mergulhar no que isso realmente significa. É isso aí. Qualquer ação, desde um simples piscar de olhos até correr uma maratona, tem sua origem aqui, no sistema nervoso central. Ele é a nossa central de comando, sabe? O maestro que rege a orquestra dos nossos músculos. Sem ele, simplesmente não há movimento. Quando um bebê nasce, ele não vem com um manual de instruções de como se mover. Mas, em vez disso, ele já vem equipado com um conjunto de programas automáticos. Vamos conhecer os famosos reflexos. Pensa nos reflexos como se fosse um software de sobrevivência que já vem pré-instalado no corpo. São respostas automáticas que nem precisam passar pelo cérebro consciente. A medula espinhal já resolve tudo, garantindo reações super rápidas e essenciais para proteger o recém-nascido. Por exemplo, se tem um barulho alto, o bebê estica os braços na hora. É o reflexo de Moro. Se colocar um dedo na boca dele, ele começa a sugar. E na palma da mão, ele agarra com uma força surpreendente. Esses reflexos primitivos são os primeiros sinais de que o sistema neurológico está funcionando direitinho, e eles formam a base, o alicerce onde todos os movimentos voluntários vão ser construídos. Mas com o tempo, esses reflexos começam a sumir. E por quê? Porque o cérebro, o nosso grande chefe, está amadurecendo e começando a assumir o controle total de todas as operações. E este aqui é o ponto-chave de tudo. O desenvolvimento físico de uma criança é um espelho direto do desenvolvimento do cérebro dela. Cada nova habilidade motora que ela aprende é um sinal visível de que novas conexões neurais estão se formando e se fortalecendo lá dentro. O que a gente vê aqui é a clareza dessa transição, que é fundamental. A gente sai de ações automáticas governadas pela medula para ações com um propósito, com uma intenção, planejadas lá no córtex cerebral. É a passagem do eu reajo para o eu quero fazer. E com o cérebro no controle, a jornada rumo à caminhada começa para valer. Vamos dar uma olhada nos marcos principais desse caminho. Percebe como cada etapa constrói a anterior? Primeiro vem o controle do pescoço, depois a força no tronco para conseguir sentar. A partir daí, a coordenação para engatinhar e, finalmente, a força e o equilíbrio para ficar de pé e andar. É uma sequência bem lógica, progressiva, e tudo isso impulsionado pela maturação do cérebro. E olha, não se trata só de andar. Com o cérebro mais desenvolvido, o bebê começa a interagir com o mundo de formas totalmente novas e mais complexas. Pegar um brinquedo, olhar para ele, passar de uma mão para outra, tudo isso faz parte do mesmo processo de desenvolvimento motor voluntário. Depois de dominar a caminhada, a jornada do movimento está só começando. Agora, o refinamento dessas habilidades se divide em duas categorias principais. De um lado, a gente tem a força e a potência dos grandes movimentos. Do outro, a delicadeza e a precisão dos pequenos gestos. E as duas são essenciais. Vamos entender a diferença entre elas? A motricidade global tem tudo a ver com poder e autonomia. É o que permite a criança correr no parque, subir num escorregador, chutar uma bola. É o alicerce, a base fundamental sobre a qual as habilidades mais delicadas vão ser construídas. Sem uma base global sólida, o resto fica comprometido. E com essa base sólida, aí sim a criança pode começar a refinar os movimentos de precisão. A motricidade fina é exatamente essa capacidade de fazer tarefas delicadas que exigem uma coordenação super apurada entre os olhos e as mãos. Este slide mostra de forma brilhante o quanto a motricidade fina é importante no dia a dia. Desenhar e pintar, por exemplo, preparam a mão para a escrita. Comer sozinha ou se vestir são conquistas de independência que dependem diretamente dessas habilidades mais refinadas. Então, o ponto crucial é este. Cada movimento, desde aquele agarrar reflexo de um bebê até a caligrafia de um adulto, conta uma história. A história de como o nosso sistema nervoso central amadurece, aprende e nos permite interagir com o mundo de maneiras cada vez mais sofisticadas.
E para a gente refletir um pouco, essa citação nos lembra que o movimento é muito mais do que só mecânica. É a própria expressão da nossa vida, a forma como a gente deixa a nossa marca no mundo, desde o nosso primeiro passo. E fica a pergunta final para a gente pensar. O aprendizado motor não termina na infância, de jeito nenhum. Seja aprendendo um esporte novo, um instrumento musical, ou até uma habilidade digital, a gente está sempre ensinando o nosso cérebro a se mover de maneiras novas. Qual é o seu próximo passo? É isso. Obrigado por acompanhar.